Eu essa semana estava agradecendo a Deus, porque são tantas conquistas, tantas bênçãos, tantas coisas acontecendo na família da fé de Bangu, e a gente tem muita alegria de fazer parte, ver você crescendo nesse lugar. Para a glória do Pai, são 25 ministérios que estão atuando toda semana nessa igreja. Você pode louvar o nome do Senhor? Não estarei dizendo quais são os 25 para a gente não perder, tanto tempo, mas tanta coisa acontecendo todos os dias, desde segunda, terça, quarta, até domingo. Deus tem movimentado esse lugar, Deus tem colocado pessoas para curar pessoas, com relacionamentos, com ajuda, não somente ajuda espiritual, mas também ajuda emocional. E nós louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem feito, por tudo quanto Deus tem realizado nesse lugar. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua família, louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e por isso nós estamos tremendamente alegres. E eu quero mais uma vez reforçar aquilo que o nosso time da Avance convidou você. Se você ainda não fez a Escola Avance, eu queria convidar você a estar em uma das nossas aulas presenciais. Você não precisa fazer a sua inscrição, mas seria muito bom você estar aqui assistindo uma aula, vendo a dinâmica da escola, vendo como você pode ser abençoado, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Marcos, eu não posso presencial estar aqui em Bangu, minha semana é muito corrida, eu chego em casa todos os dias 19 horas. Bom, a escola começa às 19h30, então você poderá fazer também, desde o primeiro ano, a escola via online. Então, você não tem como ficar fora dessa. Mas a minha geração, ela gosta demais esse contato, E eu acho que a gente ganha muito, na interação uns com os outros. A gente aprende com os alunos, a gente aprende uns com os outros, e nada melhor do que você estar presencialmente aqui. O preço é pequeno demais pela gama de conhecimento que você vai receber do Espírito Santo, para que você possa vencer. Não sei se você está percebendo, os dias da volta do Senhor Jesus estão mais próximos do que nunca. Você pode dizer amém por isso? Jesus está voltando. As pessoas estão perdidas. Os governos estão perdidos. As pessoas estão brigando por tudo e por nada, por qualquer coisa. É guerra, é rumores de guerra, é guerras que não têm sentido nenhum. Mas a gente sabe muito bem toda a origem disso e para onde isso vai apontar. E nós temos uma missão, sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós temos uma missão, e a nossa missão como igreja é pregar o amor de Deus com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso testemunho pessoal, com o nosso caráter, com a nossa postura diariamente. A gente prega Jesus com tudo que diz respeito à nossa vida, com o nosso bom dia, com o nosso atendimento, quando estamos atendendo alguém na nossa empresa, ou prestando um serviço para alguém. Em tudo que você está no seu dia a dia fazendo, você e eu precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. E você e eu precisamos glorificar a Jesus, porque foi para isso que Ele nos salvou, para glorificar o nome dEle. E o Espírito Santo é essa pessoa que vai ajudar você, que vai me ajudar, após a nossa salvação,
após o nosso encontro com Jesus, a sermos estes discípulos amados do Senhor. Jesus, escrevendo no Evangelho de João, João relata algumas coisas que Jesus fala desse Espírito Santo. No capítulo 14, a partir do versículo 16, Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Você já sabe, Jesus nasceu com um propósito, com uma missão: salvar o mundo. João 3,16 diz que ele veio por amor, para que nós fôssemos reconectados com o Pai. E no final agora do seu ministério, ele está dando as últimas dicas aos seus discípulos. E João, o apóstolo do amor, relata algo que Jesus disse no capítulo 14, a partir do versículo 16. Jesus diz para a gente, logo nesse capítulo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém poderá ir ao Pai se não tiver um encontro com Jesus. Então a nossa missão como igreja, no ano do amadurecer, no ano de frutificar, é justamente mostrar aos nossos próximos, aos nossos queridos, aqueles que estão próximos de nós, de que Jesus é o caminho, de que Jesus é a verdade, de que Jesus é a vida. E quando nós transmitimos através das nossas atitudes esse Jesus, não tem como a gente não impactar aquele que está próximo de nós. E Jesus, no versículo 16 do mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte para os apóstolos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, nós, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Versículo 18: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Jesus aqui está falando da sua morte. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Logo em seguida, capítulo 16, Jesus continua dizendo sobre a obra do Espírito Santo para os discípulos. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus está dizendo que ia cumprir o ato de salvação, se rendendo na cruz, se entregando na cruz por todas as pessoas, do passado, do presente e do futuro. Todos aqueles que olhassem para Ele e se rendessem a Ele, seriam salvos. E se você já é um salvo, se você já se rendeu a Jesus, você pode dizer glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E Ele continua dizendo: agora porém eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vai, Jesus? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for um dos nomes do Espírito Santo, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, e ele já veio, diga graças a Deus. Quando ele veio, pastor? No dia
de Pentecoste. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, o Espírito Santo, ele veio de uma forma tremenda sobre a igreja para atuar através de nós, glorificando a Jesus, exaltando o nome de Jesus. E no dia dessa festa judaica, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como fogo, veio como uma unção poderosa. As pessoas foram cheias do poder de Deus. Então o Espírito Santo já habita dentro do coração daquele que é salvo. Você e eu somos casa, somos morada do Espírito Santo. Você pode dizer aleluia, você pode exaltar o nome do Senhor, porque Ele te escolheu, Ele nos escolheu para habitar dentro de nós e de todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. E como eu faço isso, pastor? É simples. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, naquele mesmo instante você estará sendo um salvo, recebendo a graça de Deus, se tornando casa, se tornando morada do Espírito Santo. Graças a Deus. E ele continua dizendo no versículo 7: se eu não for, o advogado não poderá vir, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora eu convido você a ir comigo a Romanos, capítulo 8, versículo 14. Olha agora, já o apóstolo Paulo escrevendo essa carta. Olha agora o apóstolo Paulo passando a instrução para a igreja. Olha agora o Espírito Santo já governando a igreja, dirigindo a igreja, potencializando a igreja. Sabe quem potencializa você e eu? Não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é o nosso intelecto, não. Isso são ferramentas que Deus acrescenta em nós, mas o que potencializa você e eu a termos a certeza, a fé, a alegria, a satisfação de servir a Deus é o Espírito Santo. É Ele quem glorifica Jesus através das suas mãos quando se levantam, através dos louvores que você celebra a Deus. É Ele que exalta o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós somos uma igreja cristocêntrica, que temos Jesus como centro e não abrimos mão da presença sacra do Espírito Santo em nós, para que através de nós esse Espírito possa fluir, curando, restaurando, abençoando, amando, cuidando, restaurando, acompanhando, ensinando, sendo um porta-voz daquele que nos chamou da sua maravilhosa graça e nos elegeu como filhos amados do Senhor. Esse é você, esse sou eu. Olha o que diz Romanos, o apóstolo Paulo dizendo agora para a gente. Versículo 13, 14 e 15. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Paulo está falando para a igreja. E nós, como igreja cristocêntrica, nós precisamos entender que somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E essa triunidade que somos nós, embora após a nossa conversão, ela vai estar sempre. Paulo diz: o que quero fazer, isso não faço, o que não quero, isso faço. Estaremos sempre dentro de nós, sendo
atuados, sendo constrangidos para ou obedecer ao Espírito ou obedecer à carne. A carne, ela está dentro dos seus pensamentos, da sua vontade, da sua volição, dos seus sentidos. E Paulo diz aqui para a gente: irmãos, não vamos viver de acordo com a carne, porque se a gente viver de acordo com a carne, vamos morrer, vamos ser apenas uma instituição, vamos ser apenas um ajuntamento denominacional. E isso não é ser igreja. Ser igreja é ser testemunha de Jesus. Ser igreja é ser as mãos de Jesus. Ser igreja é ter os sentimentos que Jesus tem. Ser igreja é estender as mãos àqueles que estão caídos, àqueles que estão aflitos, àqueles que estão precisando. Ser igreja é ser um porta-voz, um instrumento para que através de nós Cristo seja glorificado. Esse é o nosso alvo. E Paulo continua dizendo: certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós, e aí ele fala de novo, ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Roma, e ele diz: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual você e eu podemos clamar: Papai. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Nesta noite eu quero dizer para você que essas cartas, esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que após 33 anos que ele foi lá crucificado, morreu, implantou esse evangelho no dia da festa de Pentecostes, Atos 2:1. Ele continua sendo o mesmo. O poder de Deus para transformar vidas. Transformou a minha vida, eu sei que transformou a sua. Eu sei que Ele te libertou do império das trevas. Eu sei que você foi mudado de dentro para fora. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que tinha atitudes escusas não tem mais. Aquele que defraudava não defrauda mais. Porque em nós agora habita o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que através de nós, em tudo que eu faço, em tudo que você faz, glorifica a Ele, exalta a Ele. Nossos atos não são mais para revelar quem é a pessoa Marcos. Os meus atos, a minha vida, a minha família, tudo o que eu faço é para glorificar a Ele. Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa igreja não é para exaltar o nome de uma denominação, mas é para exaltar a Ele, Jesus. Jesus, você pode levantar as suas mãos e declarar: é para Ele, é por Ele, Jesus. Ele é o centro. A gente cantou aqui, Ele é o centro de tudo. E o nosso objetivo nesta noite com essa reflexão é que nós possamos entender a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo para a igreja. Se você for estudar a história da igreja e na EBD, ainda dá tempo. Você vai ter a história da igreja lá com o professor Cadu, pastor Cadu de história. Ele é o professor de história, história cristã, história secular. Ele vai falar para você muita coisa que aconteceu ao longo da história da igreja. E uma coisa que eu tenho aprendido
com esse tema, história da igreja, é que todas as vezes que a igreja quis andar sozinha, ela fez o que não devia. Ela tomou atitudes que não acrescentaram em almas para Jesus. Não foi povoado o céu, e sim povoando a terra. E nós precisamos estar sempre olhando para Jesus. O livro de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E que nós devemos, como igreja, olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E andar na centralidade de Jesus não tem como, senão você e eu, primeiro, termos nos arrependido. E eu vou estar sempre dizendo isso para você. Arrependimento é transformação, é mudança de vida. Não dá para eu estar na casa do Senhor tendo atitudes que não condiz com o filho recriado do Senhor. Metanoia, mudança de vida. E Jesus, ele começa pregando o evangelho e dizendo o evangelho do reino: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E o arrependimento é mudança de vida. E quem pode me mudar? Quem pode te mudar? Só uma pessoa hoje deixada por Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence você do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo é que dá ferramenta para você transmitir a glória e o amor de Jesus. O Espírito Santo é que vai falar todos os dias a tua alma dizendo: olha, essa atitude não está correta. Isso que você está fazendo não glorifica Jesus. Retroceda, volte, faça de novo um novo caminho, porque tudo que você estará fazendo, você deve fazer para glorificar a Jesus. Até o bom dia que você dá ao padeiro, até o bom dia que você dá ao motorista de ônibus, que você pega o ônibus, tudo na minha vida, tudo na sua vida é para glorificar a Jesus. Então nós estamos aqui hoje para que você aprenda sobre a importância do Espírito Santo na sua vida. Eu não vou fiscalizar ninguém aqui, você sabe disso. A Nova Vida não tem essa postura, mas você tem todos os dias alguém que anda dentro de você, e a Bíblia diz que ele tem ciúmes de você, porque ele te ama. E Ele vai estar todos os dias. Eu rogarei ao Pai, e Ele estará com você todos os dias. Então quem guia você, quem orienta você, quem diz o que é certo ou errado para você, não é o pastor dessa igreja, mas é o Espírito Santo. Eu sou apenas um condutor daquilo que a palavra diz para nós. E eu vou estar sempre revelando a palavra para você, porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma você de dentro para fora. E a palavra é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que é guiado então pelo Senhor Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele tem uma missão: glorificar a Jesus, revelar a essência de Jesus através da obra que Jesus fez na sua vida. E através da sua vida, do seu testemunho pessoal, todos verem em você Cristo, a esperança da glória. Em um dos seus sermões, Billy Graham disse que muita gente não vai ler a Bíblia, mas elas verão a Bíblia em você. Você e eu somos a Bíblia ambulante, que revela Jesus, que revela o amor de Jesus, que revela a graça de Jesus, que revela a bondade de Jesus, que revela a paz de Jesus, que revela a alegria de Jesus, que revela os atos bondosos de Jesus. E quem vai produzir isso em mim, em você, que é justamente o fruto do Espírito, nada mais é, o apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas no capítulo 5, 6, ele vai dizer que é o Espírito Santo.
vai produzir isso em você. Agora, para que isso aconteça, lembra? Eu disse para você que você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Com o pecado, você e eu ganhamos algo da semente do pecado, que é o livre-arbítrio. Nos tornamos parecidos com Deus. E Deus, de forma alguma, vai te obrigar a fazer qualquer coisa. Mas Ele espera que você se renda e obedeça. O grande problema da história da igreja, se você for ver, está sempre relacionado entre obediência e desobediência. Desde a antiga aliança até a nova aliança, Deus está sempre dizendo para nós: olha, se você obedecer, você vai ser bem-sucedido. Se você obedecer, você vai ser próspero. Se você obedecer, se você me amar, se você fizer isso, Ele vai estar dando dicas. E aí o que a gente faz? Obedece. Amém? Deveríamos, né? Mas nem sempre. E aí quando a gente, através do nosso livre-arbítrio, queremos tomar atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, de encontro àquilo que Ele nos ensinou, nós estamos saindo da rota. Você já botou o GPS para falar para você? Quando eu conheço Bangu, né? Eu conheço o bairro que eu moro. Então de vez em quando eu pego e faço umas brincadeirinhas com o GPS. Eu boto o endereço, eu boto o percurso e ele me dá uma rota. Mas às vezes eu saio da rota. E aí o que ele vai falar para você? Recalcule o trajeto, recalcule o percurso. Olha, não vá por aí, não vai por aí. E a gente às vezes faz isso na caminhada cristã. Deus às vezes quer fazer coisas excepcionais com a gente, mas aí a gente quer dar o jeitinho, fazendo do nosso jeito. E querido, para Deus não tem o meu jeito nem o seu jeito, tem o jeito dele em você. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te nomeou, foi Ele que declarou que você é filho dele. Ele tem uma história prescrita já para você. E quer sucesso, quer viver as bênçãos de Deus? Seja guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Marcos, não estou entendendo, vou ser mais claro. Sabe, até o seu emprego, até os sonhos que você tem, seu casamento, a sua rua que você quer morar, o carro que você quer trocar, tudo em minha vida, tudo em sua vida, precisa ter a aquiescência do Espírito Santo, precisa ter a direção do Espírito Santo, para que tudo te vá bem. Você já fez negócios e foi decepcionado com o negócio que você fez? Já fez? Isso aí eu também já fiz. Eu vou só contar essa história rapidinho. Eu comprei um carro de noite, porque essa história é traumática para mim. Eu não fiz consulta ao Espírito Santo, não falei com a minha esposa. A gente estava com criança pequena, eu queria dar uma alegria para ela. Falei, vou fazer uma surpresa. Comprei um carro de noite. Você faria isso? Hoje eu não faria mais, né? Mas eu fiz. Novo, recém-casado, comprei de noite. Chegou de manhã, minha gente, eu fui fazer a surpresa para ela. Até eu levei um susto. Eu falei, Jesus, o que eu fiz? Misericórdia, Senhor amado. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de você? Amém. Ele teve misericórdia de mim. Eu consegui desfazer o distrato. Glória a Deus, pois é. Deu um pouco de dor de cabeça. Mas gente, por quê? Porque eu fiz sem consultar a minha esposa. E eu fiz sem consultar a Deus. Simples assim. Mas eu vou te dar uma outra resposta de uma coisa que nós consultamos a Deus. Nosso segundo filho estava para nascer. A gente morava numa casa pequena.
E aí a gente falou para Deus: Deus, a gente não tem dinheiro, mas a gente precisa de 2 quartos agora, sala, cozinha e banheiro, porque o nosso filho vai chegar. Minha esposa estava com a barriga grandona. E aí Deus nos deu uma direção. A gente orou, pediu a Deus. E gente, na rua da minha sogra é bênção. Você tem uma sogra abençoada em casa? Eu não tenho mais, ela está com o Senhor. Mas eu tive uma sogra abençoada. Oh, como eu amo, né? Como eu amava Dona Marina. E aí pertinho da mãe da minha esposa, sogra abençoada. E aí quando a gente chegou no lugar, a gente falou: uau! Oramos, olha a diferença. Chegamos na casa, né? Pisamos dentro da sala, falamos: Senhor, pertinho da nossa abençoada mãe, se o Senhor estiver nesse negócio, abra as portas. Querido, Deus abriu as portas. E 8 meses depois, aí você fala assim: caramba, o cara esperou 8 meses para receber o dinheiro. Pois é, 8 meses depois, a gente estava lavrando a escritura junto à Caixa Econômica. E moramos naquele lugar. Nosso filho nasceu naquele lugar. Aquele lugar foi uma bênção para nós. Era perto da nossa igreja. Mas Deus estava no negócio. Deus mudou até o coração do nosso vendedor, para ele esperar 8 meses a Caixa Econômica liberar o financiamento. Quem faz isso, gente? Deus. Quando Deus está no negócio, não tem como dar ruim. Se Deus está nos negócios, você vai ser próspero. Se Deus está atuando na sua empresa, se você consagrou a sua empresa a Deus, não tem como você ficar no vermelho, porque Deus sabe que essa empresa é para a glória dele. Te dei 2 exemplos, um negativo e outro positivo que aconteceu na minha vida. Porque quando a gente aprende com os nossos erros, gente, a gente precisa recalcular a rota e não errar mais. A gente precisa aprender, porque Jesus nos ensina: aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o desejo do Espírito Santo é que você, eu, sejamos guiados por Ele. Ele, o Espírito Santo, hoje está dentro de você para te encorajar, para te dar força, para te dar graça, para te convencer, para dizer para você: ó, não vá por esse caminho, vá por esse. Não fala assim com a sua esposa, não fala assim com o seu filho. É o Espírito Santo. Ele vai administrar tudo no seu coração. Como guia, Ele espera que você se renda a Ele. Lembra aquela música que a gente canta aqui? Eu me rendo a Ti, perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante a Ti um trono de adoração. Isso fala de rendição. E para que você e eu, na nossa caminhada com Cristo, glorifiquemos a Ele, nós precisamos nos render a Ele. E Paulo está dizendo isso para a igreja. Paulo está dizendo isso para mim, para você. Ele, como nosso guia, ele também sabe da sua limitação. Ele sabe das coisas que têm te incomodado. Ele sabe das tuas crises. Ele sabe dos teus problemas. Aliás, Ele sabe de tudo. Tudo que diz respeito a nós, por estar dentro de nós, o Espírito Santo sabe. E a Bíblia diz que Ele intercede ao Pai, porque Ele tem ciúmes de você, com choro, com gemido. E a gente tem motivado você a buscar o batismo no Espírito Santo, porque quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo, você está ficando mais robusto na fé, você está
enchendo a sua vida de fé, de graça, de poder. E o Espírito Santo, Ele está dentro de você e quer ter o controle de toda a sua vida. Que você diga amém. Esse é o alvo maior do Espírito Santo. Ele sempre vai nos instruir sobre tudo o que precisamos fazer na nossa vida, trazendo bênçãos, trazendo a revelação de Jesus. Ele vai te socorrer, Ele vai curar você, Ele vai te conduzir à plena verdade. No entanto, Ele espera de mim, de você, essa rendição. Que possamos sair daqui hoje com sede e fome de Deus. Que possamos sair daqui hoje buscando conhecer e entender mais os pensamentos de Deus. Que possamos sair daqui hoje nos rendendo mais à sua presença. Que possamos sair daqui hoje entendendo que sem o Espírito Santo as coisas não vão andar bem. Mas com o Espírito Santo nos guiando, a nossa vida vai decolar. Você pode dizer amém? Quando eu deixo então as minhas emoções, a minha vontade, o meu desejo de governar nas mãos do Espírito Santo, tudo vai bem. E eu quero ler a última referência com você, que está no livro de Atos, capítulo 27, versículo de 9 a 11, para você ver como vale a pena você entregar toda a sua vida na mão do Espírito Santo. Atos capítulo 27, versículo 9 a versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Paulo está agora, em obediência ao Espírito Santo, indo para Roma, para ser julgado. Diante de uma embarcação como prisioneiro, por amor a Jesus, Paulo está ali, preso, algemado. E no capítulo 27 e 28, narra um pouquinho dessa história. Mas eu quero me deter no versículo 9, 10 e 11, que diz assim: tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu: senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa. Olha só o que o Espírito Santo tinha avisado Paulo: com avarias e muito prejuízo, não apenas ao navio que nós estamos, mas também para a nossa própria vida. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto do navio, levando em consideração que o porto era apropriado para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar o porto de Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto da costa de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Para que você tenha uma noção, Paulo está numa embarcação, indo como prisioneiro. Ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz para eles: não coloque o navio no mar. As estações não estão convergindo para uma boa navegação. E aí o que o responsável daquela viagem fez? Foi consultar a maioria. E consultando a maioria, os técnicos de marinha,
Eles disseram: não, está tudo tranquilo, a gente é bom nisso que a gente faz, fica tranquilo. Mas Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, e olha só como é bom você ser dirigido pelo Espírito Santo, ele teve uma visão do futuro, antes do futuro acontecer. E ele, com essa revelação, ele diz: gente, não façam isso. Você conhece a história, mas para aqueles que não conhecem, eu vou trazer a memória e vou revelar o que aconteceu. Todo mundo foi e aceitou a ideia do marinheiro, do capitão da fragata. E aí todos foram e colocaram aquele navio no mar. Mas a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade muito forte. E o navio foi totalmente alcançado por aquela tempestade, trazendo muitos prejuízos. E você conhece a história, o navio não chegou no seu destino. Mas Paulo havia dito isso para eles. E continuou, embora sendo a minoria e entendendo que Deus havia dado uma palavra para ele, Paulo continuou na presença de Deus. Você e eu precisamos estar todos os dias diante da presença de Deus. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, eu vou ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E Paulo ali permaneceu. E sabe o que aconteceu, gente? Tinha muita gente naquele navio, você vai ler a história em casa. E de repente Paulo diz para aquelas pessoas, no meio daquele tumulto todo, no meio daquela fome, desespero, todo mundo achando que não ia chegar ao seu destino, Paulo orienta aquelas pessoas e diz para eles, versículo 22, 23, 24. Entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo. Olha só, no meio de uma confusão, o homem que estava sendo guiado pelo Espírito Santo chega para todo mundo estressado, nervoso, com fome. Tenha bom ânimo, fica tranquilo, Henrique. Deus está no controle dessa confusão toda que está em sua vida. Não se desespere, não fique aterrorizado com as ondas do mar. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E a Bíblia diz: porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Olha só como o Espírito Santo guiou Paulo no versículo 23. Pois ontem à noite, glória a Deus, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão nesse navio contigo. Você pode aplaudir ao Senhor. O que eu quero dizer para você? Não importa o que estão dizendo, não importa o que a economia está dizendo, não importa o que os especialistas estão dizendo, quem guia a minha e a sua vida é o Espírito Santo. Sua vida está no centro da vontade de Deus. Deus vai guiar você. Não vai cair um fio da sua cabeça sem a permissão dele. Nada vai acontecer contigo, porque você tem Ele como centro, você tem Ele como seu guia, você tem a dependência dele. E quando você e eu dependemos dele, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Concluindo, quero dizer para você, existe recompensa para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo.
Existem muitas bênçãos para aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Porque você não faz mais nada, não dá mais um passo, sem Ele te dirigir, sem Ele te orientar. E nesta noite eu quero que você saia desse lugar entendendo: vale a pena ser guiado por Jesus e pelo seu Espírito Santo. Vale a pena você se acalmar. Vivemos num mundo de agitação e Ele diz: olha, espere confiantemente em mim, tenha bom ânimo, eu estarei ajudando vocês. Então existe recompensa. Marcos, está todo mundo dizendo, olha, aqui no navio está todo mundo dizendo. Mas Paulo, quando se prostrou diante de Deus e do Espírito Santo, o Espírito Santo falou para ele assim, ó, diga isso para o povo. E aí você vai pensar, né, pô, todo mundo vai me ouvir, nem sempre. Mas o que você precisa saber é se você está alinhado com o céu. No céu não tem ruído, do céu só tem verdade. Pode todo mundo dizendo para você, vamos pela esquerda, mas se o céu disse para você, vá pela direita, continue indo pela direita, continue marchando pela direita, continue prosseguindo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Existe recompensa para aqueles que têm a vida na mão do Espírito Santo. E uma sugestão: obedeçam. Obedeça a sua voz, obedeça a sua direção. Ouça a voz dele. Nem sempre ele vai estar numa agitação. Tinha uma música do cantor cristão que a gente cantava: manso e suave Jesus convidando, chama a mim e a ti, eis que as portas espera velando. Esqueci o restante. E o coro dizia: vem já, vem já, vem já, vem já, alma cansada, vem já. Então, se você tem uma voz, e essa voz não tem vírus, é a voz do Espírito Santo que está dentro de você, por mais que pareça impossível, descanse nela, confia nela, espera nela, e você vai ter experiências únicas do verdadeiro poder de Deus fluindo através da sua vida. Convido você nesta noite a ficar de pé e se render a esse Espírito. Talvez você chegou a essa casa tendo muitas decisões tomadas por você. Muitas coisas aconteceram. Muitos traumas. Muitas perdas. Muitas desilusões. Mas olha, você ouviu uma mensagem simples, mas que te dá o segredo para uma vida abundante e de milagres. Seja guiado pelo Espírito Santo. Se renda a Ele. Marcos, eu cheguei aqui, mas eu ainda não sei quem é essa pessoa. Eu ainda não recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. É muito fácil você agora. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o seu nome será escrito no livro da vida, e você se tornará uma pessoa agora guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Se você que está aí conosco quer aceitar Jesus, faça essa oração na internet, aqui no templo. Coloque a mão no seu coração e diga para Ele: Senhor Jesus, eu tive muitos erros. Eu segui muitos caminhos que não me levaram aos teus planos e aos teus propósitos.
Mas nesta noite eu quero parar, eu quero me render e dizer que eu preciso de Ti, que eu preciso ser guiado e dirigido pelo Espírito que Tu enviaste à igreja. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu Te aceito como aquele que vai guiar a minha vida a toda a verdade, no nome de Jesus. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que agora você está sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Agora, para aqueles que já são salvos, mas mesmo assim nessa jornada estão tendo altos e baixos, estão passando por situações que não é o desejo do Espírito Santo que você passe, mas você está passando essas situações porque você está deixando a sua carne dominar, a sua alma dominar, tomar decisões por você sem a orientação máxima do Espírito. Eu convido você a parar, eu convido você a refletir. Até agora estava indo bem, e eu sei que não estava. Como eu que fiz aquele negócio à noite, eu sei que você está todos os dias vendo o resultado, que não é o resultado de Deus para a tua vida. Mas o que você precisa fazer, se você já é um salvo? Reconhecê-lo como seu Senhor, se submeter em obediência à sua palavra, e não dar mais nenhum passo sem ser governado e dirigido pelo Espírito Santo. Se você quer isso, coloque a mão no seu coração, se arrependa e diga para o Espírito Santo: eu errei, eu reconheço os meus erros, mas eu quero a partir de hoje ser assertivo em tudo que eu faço, em tudo, na minha relação interpessoal, na minha relação conjugal, nos meus negócios. Eu quero descansar em Ti, eu quero confiar em Ti, eu quero estar tranquilo, descansando nas asas do Altíssimo, independente que fora do meu controle tudo esteja agitado, mar bravio. Mas eu sei que Tu estás comigo, eu sei que tu me guias, eu sei que Tu não me desampara, eu sei que Tu não me deixas, eu sei que tudo que está acontecendo comigo está sendo guiado e dirigido por Ti. Eu me arrependo de ter dado passos sem a Sua direção, mas nesta noite ouvi essa mensagem, eu entendi o que é ser obediente ao Espírito Santo, e eu quero que a minha vida a partir de hoje em Cristo Jesus cumpra o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. E eu me rendo a Ti, Jesus. Eu peço perdão a Ti pelos meus erros, e nesta noite eu me reposiciono, eu reconfiguro a minha rota e digo para Ti: nunca mais darei um passo sem a Tua direção, nunca mais tomarei uma decisão sem o Teu Espírito me guiar, porque eu sei que fazendo assim eu vou ser bem sucedido, em o nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que a partir de hoje o Espírito Santo vai estar de mão dada com você, dando a direção, dando a orientação, te revelando tudo que você precisa fazer. Estenda as suas mãos, eu quero despedir você. Antes da nossa canção final, eu quero orar por você. Pai, aqui está a Tua igreja. Os meus irmãos vão sair por aquela porta, e aonde eles estiverem, eles precisarão, Senhor, da direção do Espírito Santo. Eles precisarão de todo o norte preciso, de toda a palavra precisa. E eu te peço, Espírito Santo, guia essa igreja, guia
esses amados, guia esses queridos, essas queridas. Tu morrestes por eles, e eles, Senhor, estão liberados para ser guiados por Ti. Prospere-os, abençoe-os, cure, Senhor, tudo que precisa ser curado na vida de cada um deles. Abençoe os seus negócios, abençoe tudo quanto eles colocarem as suas mãos. Que a vida deles, Senhor, possam refletir a glória de Deus, o poder de Deus, os milagres de Deus. Que as pessoas que chegarem perto de cada um deles durante essa semana possam ver neles o brilho do Espírito Santo, possam ouvir da boca deles a palavra de vida do Espírito Santo. Nós recebemos esse Espírito e saímos com ele, porque nunca mais ele sairá de nós, desse lugar, para vivermos os sonhos de Deus, para vivermos os projetos de Deus, para cumprirmos a missão de Deus através de nós. Que você seja esse instrumento do Espírito Santo, que você seja a boca do Espírito Santo, que você seja a mão do Espírito Santo, que você possa glorificar a Jesus, porque é por Ele, para Ele, que você vive e existe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, suas ricas consolações te acompanhe para uma semana de milagres, uma semana profética, uma semana de cura, uma semana extraordinária. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe.